só com um traço, certo? Vou ver se eu consigo representar aqui. Ligação simples. A ligação dupla, que eu represento com 2 traços. Cadê aqui? 1, 2. E a ligação tripla, que eu represento com 3 traços. 2, 3, certo? E o nome, o que vai ser colocado lá no nome, o infixo, a parte do meio do nome vai ser an, ligação simples, en, ligação dupla, e in, ligação tripla. Não tem dificuldade nisso, né? E o sufixo é a parte final do nome, ela vai indicar a classe funcional do composto. Qual é o composto que eu estou falando? Por exemplo, se eu estiver falando de hidrocarbonetos, que é o que a gente está estudando agora, o sufixo vai ser o. Se eu estiver falando de um álcool, o sufixo, a última parte do nome vai ser ol. Se eu estiver falando de um aldeído, vai ser al, o final do nome, né? Se eu estiver falando de uma cetona, vai ser ona. De um ácido carboxílico, vai ser óico. É a partezinha final do nome. Vamos ver se tem algum exemplo aqui que a gente pode ver. Olha só, esse aqui é um composto que é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, certo? E ele tem 2 átomos de carbono. Então, o prefixo é et, porque tem 2 átomos de carbono. Como só tem uma ligação simples entre esses 2 átomos de carbono, o infixo vai ser an. E como é um hidrocarboneto, o final do nome, o sufixo vai ser o. Então, etano vai ser o nome deste hidrocarboneto. Aqui tem uma ligação dupla, ó. Et, 2 carbonos, en, porque tem uma ligação dupla, e o, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Aqui nós temos 3 átomos de carbono, prop, só ligações simples, an. E como é carbono e hidrogênio, final o. E aqui nós temos uma ligação tripla, olha só. Tem 2 carbonos, et, a ligação tripla, in, e nós temos o que é do hidrocarboneto. Vamos ver aqui mais alguns exemplos quando a gente vai dar nome para os alcanos. Olha só, aqui eu tenho um hidrocarboneto com ligações simples e a cadeia dele é não ramificada, quer dizer que não tem ramos aqui, não tem outros átomos de carbono ligados aqui para baixo. Então, para dar nome é bem simples. Aqui está, na realidade, as duas representações, né? A fórmula, as duas formas de representar, a gente pode representar o hidrocarboneto dessa forma ou dessa forma aqui. Cada pontinho desse aqui, ó, representa um carbono, cada união da ligação. Então, aqui nós temos 4 carbonos. But, só tem ligações simples, an, e só tem carbono e hidrogênio. Aqui temos 5 átomos de carbono, pent, só tem ligações simples, an, a parte do meio do nome, né? E o hidrocarboneto O, porque é um hidrocarboneto. Vamos ver se tem mais alguns. Aqui mostra alguns exemplos, né? Já o nome certinho indicado. Se tiver 16 carbonos, né? Hexadecano, que é o nome do prefixo é hexadec, né? E aqui mostra certinho a fórmula do alcano não ramificada, certo? Depois vocês podem dar mais uma olhadinha nisso aí. Olha só, os alcenos também não ramificados. Ó, agora tem a dupla ligação. Então, o que vai mudar? Aqui no meio vai ficar en. Então, tem 2 carbonos, et, en, porque tem dupla ligação. E é hidrocarboneto, então é o eteno. E eles chamam ele também, usualmente aí, né, etileno, ok? Aqui tem 3 átomos de carbono, prop, tem uma ligação dupla, en, e é um hidrocarboneto. Olha só, parece que as duas moléculas são iguais, né? Mas o nome vai ficar a mesma coisa, é a mesma substância, certo? Isso aqui. Nomes são iguais, ok? E nós temos aqui mais alguns exemplos de alcenos, né? A gente
quando tem os alcenos, tem que tomar cuidado agora aqui, quando nós vamos dar o nome, né? Aqui eu falei no outro slide, olha só, tem nomes iguais, propeno, propeno, né? Então, como é que a gente vai fazer para mudar isso daí? São substâncias iguais? Vamos ver, então? Acho que não são substâncias iguais, não. Olha só, os alcenos, a numeração correta. Eu sempre vou começar a enumerar o primeiro carbono da extremidade mais próxima da insaturação, ou seja, da dupla ligação. Então, aqui nós temos o carbono 1, certo? 2, 3 e 4. Essa é a numeração correta, ok? Então, por exemplo, se ele tiver... como é que eu vou colocar o nome, né? Eu tenho que dizer onde é que tá essa dupla ligação aqui. Então, o nome vai ficar but, porque tem 4 carbonos. 1, porque eu comecei a contar daqui, carbono 1, tá a dupla ligação. Então, no carbono 1, N, dupla ligação. E carbono e hidrogênio. Essa é a numeração correta, certo? Seria errado eu colocar, por exemplo, but 3N. Eu começar a contar daqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, estaria no carbono 3, né? Então, o correto seria enumerar da extremidade mais próxima da ramificação, ok? Vamos ver, aqui tem outro exemplo. 4 carbonos, but. Eu vou começar a enumerar. Posso começar daqui, 1, 2, tá a dupla ligação. Se eu começar desse lado daqui, 1, 2, vai estar a dupla ligação também, certo? Então, pode ser dessa forma aqui. But, que são 4 carbonos. 2, porque a ligação dupla vai estar no segundo carbono, ó. Contei o segundo, vem a ligação dupla. E N, porque é a ligação dupla e o hidrocarboneto. É preciso muita atenção, pois há casos em que duas estruturas representam moléculas diferentes e há casos em que representam a mesma molécula. Por exemplo, aqui, moléculas diferentes, ok? Olha só, são 4 carbonos, aqui também são 4 carbonos, só que aqui a ligação dupla está já no primeiro carbono, então é but 1N. E aqui nós temos a ligação dupla no segundo carbono, but 2N, ok? Então, os nomes acabam sendo diferentes. Elas são bem parecidas, tá? A molécula, a fórmula molecular delas vão ser iguais, né? Seguindo. E aqui ainda tem o nome dos alcinos. Os alcinos são aqueles que têm a ligação tripla. Então, aqui no infixo é o IN, certo? Tem 2 carbonos et e é um hidrocarboneto, então o nome vai ficar etino. E ele é também conhecido como acetileno. Bem importante isso aí, hein? Ok? Aqui temos outro exemplo, tem 3 carbonos, ok? Ligação tripla. Prop, porque são 3. In, ligação tripla. E o O, né? E lembrando que a gente vai ter que colocar os números, onde é que são a ligação dupla, né? Quando houver mais de uma possibilidade para a localização da ligação dupla, deve-se indicar sua posição de modo similar ao que foi feito ali nos alcenos, certo? Então, vamos ver o exemplo aqui. Aqui o carbono tá, a ligação dupla está no primeiro carbono, então but 1ino. Aqui a ligação dupla, se eu contar aqui, 1, 2. E se eu contar desse lado daqui para lá, 1, 2, tá no segundo carbono, então but 2ino. E aqui se eu contar daqui para lá, 1, 2 estará no terceiro carbono, que está errado. Eu vou contar daqui para lá. Então, 1 tá no carbono 1, a ligação tripla, certo? Então, but 1ino. Eu vou contar 1, 2, 3 e o quarto carbono lá. E todos eles têm, na realidade, a mesma molécula, só que a ligação está em lugares diferentes, né? E ainda tem a nomenclatura dos hidrocarbonetos, os alcadienos, né? Dienos que tem 2 ligações duplas. Daí o que vai mudar? Aqui eu vou colocar onde está a ligação dupla e o DN no infixo, né? Porque são 2 ligações. Eu começo a numerar
deste carbono, 1, 2, 3, quarto carbono, e a ligação dupla está no primeiro carbono, vem a ligação dupla, e no segundo carbono vem a ligação dupla. Então, carbono 1, 2 dieno. Buta 1, 2 dieno. Observa que agora eu boto esse Azinho aqui, não fica só o but, né? Quando eu usava antes, eu usava butano, né? Então, agora eu tenho que botar o A aqui, né? Para fechar o nome certinho. Aqui nós temos 5 carbonos. Eu vou começar a enumerar deste carbono. Então, a ligação dupla, carbono 1, tá a ligação dupla. Carbono 2, tá a ligação dupla também. Então, vai ser penta, 5 carbonos, 1, 2, dien porque são duas ligações duplas, e 1 e 2 porque contei o primeiro carbono, já veio a ligação dupla, contei o segundo, já veio a ligação dupla. E o O porque é um hidrocarboneto. Olha só esse exemplo aqui. Eu vou enumerar daqui para cá ou de lá para cá. Vamos ver o que vai dar melhor. Se eu enumerar daqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou ter o carbono, ó, 1, ligação dupla. Daí 2, 3, ligação dupla. E 5, ligação dupla. Então, seria 1, 3 e 5. Se eu contar daqui para lá, vamos ver. 1, ligação dupla. 2, 3, ligação dupla. 4, 5, ligação dupla. Então, ficaria a mesma coisa, né? Então, contando daqui para lá, eu vou ter um hexa, porque são 6 carbonos. 1, 3, 5, trien, porque tem 3 ligações duplas. Ok? Então, aí prestar bastante atenção. E o final O, porque termina em hidrocarboneto. E os ciclanos, olha só, o nome só coloco na frente ciclo, certo? Aqui são 3 carbonos, tá aqui a forma geométrica dele. Essa é a fórmula estrutural, né? E ciclo propano, só tem ligações simples, são 3 carbonos, prop. An, porque é ligação simples, só tem carbono e hidrogênio. Aqui tem 4 carbonos, só ligações simples, então é um ciclo, porque é fechado, não tem uma extremidade inicial. But, porque são 4. An, ligações simples. E o hidrocarboneto. E aqui nós temos um ciclo pentano, porque são 5 carbonos, só ligações simples e só carbono e hidrogênio. Acho que não é difícil, né? O cicleno só vai mudar porque agora aqui tem uma ligação dupla, então nós temos um N aqui no infixo. Então, são 4 carbonos. Primeiro, como é fechado, é um ciclo. But, porque são 4. N, porque tem ligação dupla. E O, porque é carbono e hidrogênio. Aqui nós temos um ciclo penteno. E nesse caso não há necessidade de indicar a posição da dupla ligação, tá certo? Porque se a dupla tiver aqui ou aqui, fica no mesmo, né? Não vai mudar nada, ok? Então não preciso ficar enumerando e colocando o número da dupla ligação aí. Aqui tem mais um exemplo, aqui já eu tenho que colocar o número, tá? Por que nesse caso eu tenho que colocar o número? Porque tenho 2 duplas ligações, então tem que saber exatamente em qual carbono ele tá. Então é bem necessário isso. E a numeração deve ser feita de modo que as insaturações sejam representadas com os menores números possíveis. Por exemplo, eu comecei a enumerar aqui o primeiro carbono. Então eu não posso vir para este lado aqui numerando. Por quê? Vai ficar muito longe, a próxima ligação tem que estar nos números menores possíveis. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. É um ciclo, hexa, porque são 6. No carbono 1 está a dupla ligação, olha só, bem importante aqui, ó. 1, já está aqui a dupla ligação. 2, no carbono 3, lá vem a dupla ligação, ok? Então, por isso eu vou colocar 1, 3, di, porque são 2, N, porque são 2 ligações duplas, e O, dieno. Então, ciclo hexa 1, 3, dieno, ok? Aqui tem mais alguns exemplos para você estar dando uma olhadinha. Eu acho que é isso para a aula de hoje.
Então, quero agradecer a presença e estudem, se esforcem para vocês aprenderem. Até breve.